Dificuldades esse ano para a gente analisando, entendendo por aqui, né, Josias? Eu queria falar um pouco de cenário internacional com você, mas trazendo ainda os impasses do momento do presidente Lula. E aqui a gente fala um pouco sobre o Conselho da Paz de Donald Trump, aquela proposta dele para a reconstrução de Gaza depois de toda a guerra. A gente tem uma apuração da Dani Lima trazendo que o governo Lula está tentando discutir ali uma forma polida de recusar o convite feito por Donald Trump para o Brasil ocupar uma cadeira nesse Conselho da Paz. Uma situação que é complexa porque a gente sabe que o convite é considerado um sinal de prestígio que não pode ser melindrado. Na semana passada, Lula chegou a conversar sobre o assunto com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com Mahmoud Abbas também, que é a autoridade palestina, que não foram convidados para esse conselho, né, Josias? A gente já vem analisando isso por aqui, é um terreno muito complexo. A gente vai ter a entrevista daqui a pouquinho também para entender mais isso no campo diplomático, mas como que a gente pode ver no momento como começa essa semana o embate de Lula? A gente vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente, mas no YouTube, Josias, traz essas respostas para a gente. Vamos lá, Josias, como que o impasse de Lula em torno do Conselho da Paz entra em mais essa semana? Consolidou-se no governo a percepção segundo a qual não convém ao Brasil aderir a esse Conselho da Paz proposto pelo Donald Trump. O Celso Amorim, que estava mais contido, agora já nem esconde mais o pensamento que se solidificou no Palácio do Planalto. O próprio Lula, em privado, já fala, e o Amorim já começou a falar em público sobre a inconveniência da adesão do Brasil a esse Conselho de Paz. Primeiro porque há um nítido propósito do Trump de substituir com o seu conselho o Conselho de Segurança da ONU. Ali, as decisões estratégicas em relação aos conflitos no mundo estão sujeitas aos vetos de 5 países, entre eles os Estados Unidos, e no Conselho da Paz do Trump, o único com poderes para vetar é o próprio Trump. O presidente do Conselho, uma presidência vitalícia, é o próprio Trump. Quem define os membros do Conselho, quem deve e quem não deve ser convidado, também é o Trump. E ele trata a reconstrução de Gaza como um empreendimento imobiliário e não como uma iniciativa que reconstrua uma área que é essencial para os palestinos, uma área que foi devastada durante essa guerra, esse conflito com Israel. Então, diz o Celso Amorim, que leu a proposta de Conselho de Paz que foi enviada pelo Trump ao Lula, que Gaza não é nem mencionada nesse texto. E fica entendido que o objetivo do Trump, embora no gogó ele fale de Gaza, o objetivo é utilizar esse conselho para resolver todos os conflitos do mundo. Então, obviamente, há uma tentativa, um esforço para substituir o Conselho de Segurança da ONU, algo que o Brasil defende a reformulação, mas não dessa maneira, né? Não dessa forma atabalhoada. Então, há um consenso ali de que não convém aderir à iniciativa do Trump. Agora, ficam cheios de dedos já, qual pode ser a consequência de desagradar o Trump nesse momento. Agora, há determinadas circunstâncias em que o receio, os punhos de renda da diplomacia precisam ser temperados com uma certa firmeza, né? E convém ao Brasil, como já fizeram outros países, inclusive países europeus, esclarecer logo qual é o seu ponto de vista e qual a decisão que vai tomar em relação a esse conselho. Se não vai participar, deve deixar bastante claro e deve fazer isso o mais rápido possível. É isso, Josias. A gente está voltando do intervalo. Agora sim, estamos de volta com toda a nossa audiência. Nós que falávamos aqui agora da decisão ou não do governo Lula de integrar o Conselho de Paz defendido, criado por Donald Trump. A gente tem o prazer de conversar agora com o ex-ministro Aloysio Nunes, que nos ajuda a entender esse cenário. Já agradeço demais a presença do senhor aqui com a gente e queria te ouvir sobre essa decisão do governo. Já vimos ao longo das semanas tanto a estratégia de ir checando como vai agir o cenário internacional frente a esse Conselho de Trump, agora apurações também sobre essa cautela na resposta. Queria uma análise do senhor do que esperar e qual a melhor forma do Brasil agora se colocar de vez contra ou não, ministro, na sua opinião. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui.
Vocês mencionaram a palavra impasse, né? Impasse é uma palavra francesa que significa, em francês, beco sem saída. A melhor maneira de você evitar um beco sem saída é não entrar nele. Eu creio que há duas atitudes possíveis. A primeira é simplesmente ignorar, porque não é uma proposta séria. Nenhuma diplomacia séria está aceitando participar desse simulacro de Nações Unidas, que é um brinquedinho do Trump para ele se considerar dono do mundo, né? Então, ignorar. A outra hipótese, sugerida pelo Josias, que eu considero a preferível, é dizer claramente que o Brasil não entra nessa, né? Dizer que o Brasil prestigia a organização, a arquitetura das organizações internacionais que tiveram nos Estados Unidos, inclusive nos seus principais propulsores, o Brasil prestigia, inclusive, sobretudo, as Nações Unidas, com seu Conselho de Segurança. De modo que eu acho uma ideia inteiramente absurda, porque é uma presidência vitalícia, talvez até hereditária, porque está lá o genro do Trump, vitalícia mesmo depois que o Trump vier a deixar de ser presidente, ele continua presidente desse conselho. É uma coisa inteiramente sem sentido, absurda. Lembra o Trump cada vez mais se assemelha, ao meu ver, num personagem criado por um teatrólogo francês, Alfred Jarry, que é o Rei Ubu. O Rei Ubu era um personagem grotesco, agressivo, tirânico, inconveniente e que multiplica crises por onde ele vai. Então, o Trump cada vez mais é um personagem ubuesco. E, no meu entender, o Brasil não deve se posicionar muito claramente, ou então simplesmente ignorar. Ministro, o Lula vem fazendo contatos, a propósito dessa iniciativa do Trump, o Lula vem fazendo contatos com líderes relevantes, falou com o presidente chinês, falou com o líder da Turquia, enfim, ele vem consultando, falou com o líder da autoridade palestina, ele vem consultando outros líderes mundiais sobre a conveniência de aderir, de não aderir. Agora, isso tudo tem um limite, não é? Convém, essas consultas são benfazejas, é bom que o presidente se sintonize, o próprio Mauro Vieira também está fazendo as suas consultas. Agora, tudo tem um limite, né? Chega um momento em que o governo precisa se posicionar, né? E lá atrás, o Lula teve uma posição firme em relação àquelas ameaças tarifárias do Trump. E disso resultou, porque era inconcebível o que fazia o Trump, e que foi prejudicial, inclusive, para o consumidor americano, que começou a pagar mais caro por produtos que vinham do Brasil. O Trump teve que dobrar os joelhos e rever as tarifas que havia imposto ao Brasil. E o governo sustentou o discurso da soberania. Nesse momento agora, essa hesitação em se posicionar, ela é o melhor caminho? Ou deveria o governo claramente dizer, olha, não convém, defendemos o multilateralismo, até a reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas não dessa maneira, né? Não conviria ao presidente, até do ponto de vista eleitoral, um posicionamento mais firme e menos dúbio, né? Porque o silêncio orna com a dubiedade, não lhe parece? Mas o presidente Lula já disse claramente que, para ele, esse Conselho de Segurança do presidente Trump é uma tentativa de Trump se apresentar como o dono do mundo. Ele usou essa expressão, né? De modo que ele publicamente já disse que o Brasil não entra nessa. Agora, falta ver qual é o mecanismo formal, diplomático, para recusar o convite. Mas a posição do presidente Lula já foi tomada publicamente. A gente consegue ter essa visão no momento, ministro, inclusive quando a gente fala da falta de clareza do que vai se tratar esse conselho em si, né? A gente consegue ver da parte de vista do governo também nisso que eu acredito que o Josias traz aqui, a necessidade de uma fala mais enfática. A gente